Então, pessoal, mais uma vez, bem-vindos à segunda parte do nosso curso, onde nós vamos falar sobre organização dos trabalhos para serviços no SCP, certo? Na nossa reciclagem. Vamos começar? Vamos lá, né? Organização do trabalho. Este módulo do nosso curso tem como referência a NR10 em seu item 10.7.5. O que é que diz lá nesse item? Ela recomenda o seguinte, ó. O superior imediato e a equipe responsável pela execução de um serviço em circuitos energizados em alta tensão devem, antes de iniciar os trabalhos, realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas. Bom, o mais importante desse texto que a gente acabou de ler aí, no item 10.7.5, é onde ele fala planejamento, pessoal. Estudar e planejar, tá certo? Qualquer serviço elétrico, principalmente em alta tensão, nunca, de forma alguma, deve ser feito sem antes ter passado por um planejamento prévio, certo? Ter sido estudado em detalhes, o passo a passo, tá certo? Qual a técnica que se usa para fazer isso aí? Uma técnica que vocês já conhecem, certo? Das empresas que vocês trabalham, que é a APR, Análise Preliminar de Risco, que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Ó, este capítulo especifica os métodos de organização e os procedimentos de cada etapa de trabalho, orientando a programação e planejamento dos serviços. Neste âmbito, aborda o trabalho em equipe, a elaboração do prontuário e cadastro das instalações, os métodos e trabalhos e a comunicação. Vamos lá. Planejamento. Como a gente já falou aqui, antes da fase de execução, serão analisados os riscos potenciais. Este trabalho é realizado através da Análise Preliminar de Riscos, APR. Essa APR deve ter, no mínimo, as seguintes informações. Descrição detalhada das etapas, certo? Passo a passo dentro do serviço, operação ou atividade. Identificação dos riscos em cada etapa. Se você vai conhecer, você conhece cada etapa, sabe o risco que existe em cada uma delas. Medidas de segurança contra aquele risco, já que você identificou o risco em cada etapa. O que eu devo fazer para me proteger daquele risco, né? Para minimizar aquele risco. Então, aí ele fala aqui, para a realização de todas as etapas dos serviços, no sentido de reduzir ou eliminar riscos existentes, técnicas de execução, equipamentos a serem utilizados. Como é que eu uso? Quais são as medidas de controle de risco? Normalmente, com utilização de medidas de proteção coletivas e, na impossibilidade delas, ou ineficiência, as medidas de proteção individual. Tá certo? Número de profissionais necessários para a execução dos serviços com segurança. É importantíssimo definir para todo serviço quantas pessoas são necessárias e suficientes. Tá certo? Não pode ter nem menos e nem mais, porque menos ou mais pode gerar riscos de acidente. Eleva o risco, tá bom? Vamos continuar. APR trata-se de uma técnica de análise prévia de riscos, certo? É uma visão do trabalho a ser executado que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada etapa ou passo da tarefa, minha gente, e ainda propicia condição para evitá-los ou então, se não pode evitar, conviver com eles em segurança. Por se tratar de uma técnica aplicável a todas as atividades, a técnica da análise preliminar de risco é o fato de promover e estimular o trabalho em equipe, pessoal, e a responsabilidade solidária, tá bom? Vamos lá. Aí tem um modelo de como é uma APR, tá certo? Aqui é o logomarca da empresa e as informações básicas são etapas da tarefa. Aí você está o passo a passo. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 do serviço. Em cada etapa, qual o risco existente? Coisa que vocês já fazem. Como o nosso curso é de reciclagem, isso eu tenho certeza que vocês já fazem no dia a dia de vocês. Já preenchem um documento parecido com isso aqui. Quais são as medidas de controle desses riscos? Tá certo? Aí aqui, ó, uma das coisas importantíssimas é nome dos trabalhadores envolvidos. Esses trabalhadores devem ter participado, tá certo, da elaboração dessa análise preliminar de riscos, onde é identificado o passo a passo da tarefa e os riscos que existem em cada passo desse
e quais são as medidas de controle, tá bom? Vamos lá. Outro documento importante, além da APR, é o checklist, certo? O objetivo é criar o hábito de verificar os itens de segurança antes de iniciar as atividades, antes de começar o serviço. No dia de execução do serviço, está todo mundo lá no campo, a gente vai fazer um checklist se está tudo conforme planejado, tá certo? Auxiliando na prevenção dos acidentes e no planejamento das tarefas, enfocando os aspectos de segurança. Serão preenchidos de acordo com as regras de segurança do trabalho. A equipe somente iniciará a atividade após realizar a identificação de todos os riscos, conforme previu na APR, né? O planejamento é feito em 2 etapas, certo? Na base, onde faz no escritório ou no local de planejamento, na mesa, todo mundo planejando passo a passo, e no campo. No campo é você pegar aquela APR que foi feita lá na base e verificar o passo a passo se está conforme o que foi visto anteriormente, o que foi planejado anteriormente. Se o ambiente não mudou, tá certo? O objetivo é esse, é identificar se houve mudança no ambiente, se houve diminuição ou aumento de riscos, tá bom? Bom, vamos falar agora do checklist. Outro documento bem interessante que as empresas utilizam por aí, tá certo? É uma forma de, na hora de exercer algum serviço, já foi planejado, feita a APR dele, tudo conferido, vamos fazer um checklist dos equipamentos de segurança, se estão ok, se nada foi esquecido, tá certo? A turma equipe, aí vem, é um questionário. A turma equipe conferiu o serviço a ser executado? Sim. Aí descreve a atividade. Quais os foram encontrados? Aí, quais os foram apontados? Sim. Quais foram? Aí marca aqui, certo? Uso de equipamento de proteção vai ser preciso? Sim. Quais? Aí marca aqui, os EPIs. Ok, minha gente? É basicamente um complemento da APR. É na hora de executar o serviço. Normalmente isso é feito pelo pessoal de segurança do trabalho, tá certo? Vamos em frente. Programação e planejamento dos serviços. Ó. São essenciais para a prevenção de acidentes no trabalho. É nesta etapa que se pode detectar as possíveis falhas, condições inseguras e riscos de acidentes que poderão ocorrer durante a realização de uma determinada tarefa. Uma vez conhecidas as condições inseguras e os riscos envolvidos, pode-se definir e aplicar as medidas de controle recomendadas. Então, minha gente, como eu falei no início, o importante, tudo na vida a gente tem que fazer com planejamento. E serviços elétricos não é diferente. Tem que ser antes de qualquer coisa planejado. Tá certo? Outra maneira de se garantir segurança em tudo que faz, sabe o que é? É a padronização. Se você consegue padronizar um serviço, certo? O que significa padronizar um serviço? É ter o passo a passo dele descrito, descrever as etapas dele. E todo mundo seguir essas etapas, certo? Fielmente ao pé da letra. Você vai estar padronizando o serviço. Isso garante segurança, tá certo? Melhora e muito o índice de segurança. Vamos em frente. Operação das instalações elétricas. Na NR10 a gente tem esse texto aqui, ó. Item 10.2.3. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos. Ou seja, de acordo com a NR10, todas as empresas é obrigatório ter o diagrama unifilar atualizado. Isso faz parte do prontuário, deve estar no prontuário todos os diagramas unifilares de todos os painéis, todos os quadros das instalações elétricas, tá bom? Aí você vai lá na NBR 14039, a norma da ABNT que está das instalações elétricas de alta tensão, aí tem lá no seu item 9.1.10, ó. No interior das subestações deve estar disponível em local acessível um esquema geral da instalação, ou seja, o diagrama unifilar lá de todas as proteções, todas as chaves de manobra, tá certo? De toda a subestação. Um diagrama unifilar geral da subestação, tá certo? Vamos em frente. Vamos falar do prontuário, que faz parte da organização do trabalho. Não é a organização do trabalho que a gente está tratando. Então, é totalmente ligado ao prontuário das instalações. Mas o que é o prontuário? É um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica, minha gente. Veja, memória dinâmica. Não é estática. Se ela é dinâmica, ela é mutável. Ela está o tempo todo mudando. Tá certo? De informações pertinentes
às instalações e aos trabalhadores. Pessoal, a coisa é tão séria que muitas empresas por aí, elas contratam pessoas só para cuidar do prontuário. Tem que estar o tempo todo se atualizando, verificando. Houve uma alteração, chegou um quadro novo, certo? Houve uma mudança no painel. Isso tem que estar no desenho. Tem que ser refeito, tá certo? Aí faz parte do prontuário. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Um cronograma, atualização contínua, como eu falei, é algo dinâmico. Tudo isso aqui, ó, capacitação, qualificação, autorização. O prontuário é composto por documentação de todos os trabalhadores, desde o certificado de conclusão do curso técnico de vocês, até os cursos de NR10, todas as capacitações que vocês fizeram tem que estar no prontuário, certo? Documentação dos funcionários e documentação das instalações elétricas. Inclusive, laudo de ensaio de aterramento, de SPDA, tá certo? Laudo de ensaio de disjuntores de alta tensão, de quando foi feito o serviço de manutenção deles, tá certo? A verificação de operação, tudo isso faz parte do prontuário das instalações. Inclusive especificação, ó, de EPI e EPC, tá tudo aqui, tá certo? Descrito aqui nesses quadradozinhos aqui, o que tem que ter. Coisa que vocês já viram no curso, nós estamos apenas revisando. Vamos lá. Então, lá no seu item 10.2.4 da NR10, ela diz o seguinte: os estabelecimentos com carga superior a 75 kW devem constituir e manter o prontuário das instalações elétricas, contendo, além do disposto no item 10.2.3, o item 10.2.3 fala só isso aqui, ó, diagramas unifilares. Ele deve ter, além disso, no mínimo o seguinte, ó. Vamos ver o que é esse no mínimo. Conjunto de procedimentos e instruções técnicas. O que é isso, minha gente? A APR. Tem que ter todas as APRs arquivadas lá, guardadas no prontuário, para todo mundo ter acesso. Documentação das inspeções e medições de SPDA e aterramentos elétricos. Tem que ter. Especificação de EPCs e EPIs. Tem que ter. Documentação comprobatória dos trabalhadores, dos cursos que fizeram de capacitação, inclusive de NR10, das reciclagens, tá certo? Resultado dos testes de isolação elétrica realizados em EPIs e EPCs. Também faz parte do prontuário. Certificação dos equipamentos e materiais elétricos de áreas classificadas. As empresas que têm áreas classificadas, ou seja, locais onde se armazena o combustível, esses locais são áreas classificadas, certo? O que são áreas classificadas? Ambientes onde pode existir, pode vir a acontecer a presença de gases inflamáveis no ar, tá certo? Considerado uma área classificada. E por fim, ó, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas e adequações contemplando as alíneas de A a F. Isso aqui é o que salva todo mundo, tá certo? É aquele item onde você não está atendendo algum dos documentos que pede das alíneas A até F. Aí você vai lá, tem um relatório técnico dizendo que você está ciente que está faltando aquele determinado documento e dando o prazo para se adequar. Tá certo? Vamos em frente. Então, ó, prontuário e cadastro das instalações, item 10.2.5 agora. As empresas que operam instalações ou equipamentos no SCP devem constituir o prontuário com os conteúdos dos itens 10.2.4, que a gente acabou de ver, as alíneas de A a G, e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados. Ó. Descrição dos procedimentos de emergências, certificação dos equipamentos de proteção coletiva individual. Certificado, né? O certificado de aprovação, CA, dos EPIs e EPCs. Isso é tirado no site do Ministério do Trabalho e Emprego, tá bom? É isso, pessoal. Com isso terminamos a segunda parte do nosso curso. Grande abraço para vocês e bons estudos.